Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal envia ao Supremo acusações do ex-ministro da Cultura contra Gedel Vieira Lima. Marcelo Calero afirmou à Polícia Federal que Temer o pressionou para atender interesses de Gedel. Palácio do Planalto rebate e porta-voz diz que o presidente só intermediou um conflito e negou qualquer pressão. Votação do pacote anticorrupção é adiada. Após muita polêmica, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marca para terça-feira a decisão sobre a anistia ao Caixa 2. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, presta depoimento como testemunha de defesa de Eduardo Cunha na Lava Jato e nega qualquer envolvimento com o ex-deputado cassado. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, descubra os melhores roteiros de viagem para cada tipo de perfil. Fique por dentro das últimas notícias dos famosos e aprecie um jantar delicioso. Não perca Todo Seu de hoje, 10h30 da noite. Vou ficar aqui te esperando, hein? Incêndio destrói centro comercial no Brás. É o segundo caso no bairro em apenas 2 dias. Os bombeiros levaram mais de 12 horas para extinguir completamente as chamas. 3 pessoas que estavam dentro do shopping conseguiram escapar e foram socorridas. Segundo os bombeiros, o local não tinha o auto de vistoria da corporação. E em 2016, recentemente, foi dado entrada no projeto de proteção contra incêndio. O mesmo foi aprovado, porém não foi solicitado a nós a vistoria in loco, ou seja, após instalados os equipamentos de proteção contra incêndio, é solicitada uma vistoria no local para constatar a existência dos equipamentos e isso não foi feito. Portanto, esse prédio não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Já o diretor do local diz que a documentação está em dia. Nós temos sim, nós temos toda a documentação. Quando você tem o projeto e tem todo aprovado e tem todos os equipamentos de segurança, tudo isso está comprovado, a gente vai colocar no processo, na parte policial, né, que vai ser investigado. As mercadorias destruídas pelo fogo são avaliadas em milhões de reais. Tribunal Superior Eleitoral decide revogar a prisão do ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Ele terá que pagar fiança de R$88 mil. O pedido de habeas corpus feito pela defesa de Garotinho teve um único voto contrário, o do ministro Herman Benjamin. Garotinho foi preso na semana passada, suspeito de usar o programa social Cheque Cidadão para comprar votos nas eleições de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. De acordo com a decisão do TSE, além do pagamento de fiança, Garotinho deverá cumprir outras medidas, como não voltar a Campos até o julgamento do caso e nem sair de casa por mais de 3 dias sem autorização judicial. Ele também não pode ter qualquer tipo de contato com testemunhas arroladas durante todo o andamento do processo. Na decisão, a ministra Luciana Lócio destaca que os episódios investigados se referem a uma eleição que já passou. A ministra é a mesma que determinou a transferência de Garotinho de Bangu para um hospital particular. Ela também determinou a prisão domiciliar depois da alta. Garotinho passou por cirurgia e colocou um stent. Em nota, Garotinho comemorou a decisão do TSE e disse que sempre confiou na justiça.
Mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, gastou R$500 milhão em compras, todas pagas em dinheiro vivo. Para os procuradores do Ministério Público Federal, Adriana Anselmo tentava lavar o dinheiro ganho pelo marido com propina de empreiteiras. A ex-primeira-dama do Rio teria gasto em 2 anos R$528 mil com vestidos, a reforma de parte do apartamento do casal no Leblon e até mini-bugs para os filhos passearem na casa de Mangaratiba, na região sul do estado. As compras foram feitas em abril de 2014, logo após a saída de Cabral do governo. Segundo o Ministério Público, as notas fiscais e documentos mostram que Adriana Anselmo utilizava 2 estratégias para burlar a fiscalização do Banco Central. A advogada tinha o hábito de pagar tudo à vista ou parcelar as compras, sempre com depósitos de, no máximo, R$ 9.900. É que o Banco Central fiscaliza todas as movimentações financeiras acima de R$ 10 mil. Nenhuma transação foi feita por Sérgio Cabral. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu o arquivamento de inquérito contra a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, e o senador Edson Lobão, ambos do PMDB. O inquérito foi aberto em 2015 após delação premiada do então diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Segundo ele, em 2010, Lobão, que na época era ministro de Minas e Energia, teria pedido R$2 milhões para a campanha de Rosiana. O dinheiro teria sido entregue pelo doleiro Alberto Youssef. Porém, o CEF negou que tenha feito pessoalmente o repasse. Após as delações divergentes, foram ouvidas testemunhas e até mesmo feitas diligências para investigar o suposto repasse, mas nada foi encontrado. Assim, Janot concluiu que não havia provas que validassem a delação de Costa e pediu o arquivamento do caso. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, presta depoimento em Curitiba. Ele foi ouvido dentro do processo em que Lula é réu, acusado de receber vantagens indevidas da OAS através da reforma do triplex em Guarujá e do armazenamento do acervo presidencial bancado pela empreiteira. Na sua fala, o ex-diretor da Petrobras disse que nunca conversou com Lula sobre o esquema de corrupção na Petrobras. O ex-diretor citou ainda o ministro Gedel Vieira Lima e o presidente do Senado, Renan Calheiros. A menção aos políticos foi ao relatar o episódio em que o PMDB do Senado teria passado a dar sustentação política a ele no cargo em troca de propinas para as campanhas do partido. Cerveró relatou que foi indicado na Petrobras pelo ex-governador do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, que tinha proximidade com Delcídio do Amaral. Inclusive, quem indicou ele para a diretoria da Petrobras em 99 foi o PMDB, foi o pessoal do Gedel, o pessoal do Jader Barbalho, e esse pessoal orientou o ministro Silas, que fazia parte do grupo, a que me procurasse. Segundo Cerveró, este apoio do PMDB foi depois do mensalão petista de 2005. Com a ocorrência do mensalão, o PMDB, na figura do ministro Silas Rondô, na época, que era ministro do PMDB, que entrou em substituição à ministra Dilma, que foi para a Casa Civil, né? Ele me chamou e me disse que, devido ao enfraquecimento e ao desgaste do PT, que o PMDB do Senado, porque havia essa divisão, passaria também a me apoiar. Então eu acertei, foi quando eu conheci o senador Renan Calheiros. Cerveró voltou a ser questionado se Lula sabia desta mudança. O ex-diretor disse não saber se o petista tinha relação, mas relatou que ouviu de membros do PMDB, entre eles o senador Jader Barbalho, que Lula teria sido avisado. As minhas reuniões com o presidente Lula foram sempre reuniões em conjunto com a diretoria. Eu nunca tive nenhuma conversa privada sobre esse assunto com o presidente Lula. Eu sei que ele tinha as reuniões e pelas conversas com os deputados Jader, na época ele era deputado, mas pertencia ao PMDB da Câmara, na divisão que havia de poder. Eles me falaram que já tinham levado essa informação, que eu também estava sendo apoiado pelo PMDB do Senado. Mas não me disseram nada sobre se havia sido informado o compromisso, quanto que eu teria que contribuir, nada disso. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, recebeu cerca de R$100 mil em propina, de acordo com a Polícia Federal.
Segundo os investigadores, o deputado, que é irmão do ex-presidente do PT, José Genuíno, cobrou propina para facilitar o financiamento do Banco do Nordeste à construtora Desenvix. De acordo com o inquérito concluído pela Polícia Federal, que é um desdobramento da Operação Lava Jato, José Guimarães, que já foi líder do PT na Câmara, cometeu os crimes de corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro. Os investigadores explicaram que o deputado recebeu propina de Alexandre Romano, um dos delatores da Lava Jato, para facilitar o financiamento do Banco do Nordeste à empresa Desenvix, no valor de 270 milhões de reais, para a construção de usinas eólicas na Bahia. A propina, segundo o delator, chegou a quase 100 mil reais paga em 2 cheques que quitaram dívidas pessoais do parlamentar. O inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Em 2005, na época do esquema do mensalão petista, José Guimarães teve um assessor preso com dólares escondidos na cueca. Por nota, José Guimarães afirmou que ainda não foi notificado e que jamais praticou ato de natureza imprópria junto a qualquer instituição. Polícia Federal envia para o Supremo o depoimento do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. E de acordo com o jornal Folha de São Paulo, Calero afirmou em depoimento que também sofreu pressão por parte do presidente Michel Temer. O ex-ministro prestou depoimento ontem na sede da Polícia Federal em Brasília. Calero foi falar do caso que envolve o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB. Ele acusa Gedel de pressioná-lo para liberar a construção de um prédio de alto padrão em Salvador, para atender a um interesse pessoal. Gedel tem um apartamento no empreendimento. O local fica numa área de interesse histórico e a obra está embargada pelo IPHAN. Para Calero, foi um típico caso de corrupção. Segundo o jornal Folha de São Paulo, no depoimento, Calero disse que Temer o chamou na quinta-feira passada no Palácio do Planalto. Nesta reunião, Temer teria dito que a decisão do IPHAN havia criado dificuldades operacionais em seu gabinete. Isso porque o ministro Gedel se encontrava bastante irritado. De acordo com Calero, Temer pediu então que se construísse uma saída para que o processo fosse encaminhado à Advocacia Geral da União, porque a ministra Grace Mendonça teria uma solução. Calero relatou ainda que Temer encarava com normalidade a pressão de Gedel e que, no final da conversa, o presidente teria dito que a política tinha dessas coisas, esse tipo de pressão. O ex-ministro afirma que se sentiu decepcionado pelo fato de o próprio presidente da República tê-lo enquadrado e que, por isso, resolveu pedir demissão no dia seguinte. O STF já mandou o conteúdo do depoimento para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que ele opine sobre a abertura de uma investigação. E segundo o site de notícia G1, o Palácio do Planalto teme que o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, tenha gravado a conversa com o presidente Temer. E o presidente Temer admitiu conversas com o ex-ministro Calero para tratar do assunto Gedel, mas negou ter pedido soluções que não tivessem caráter técnico. A informação foi dada pelo porta-voz da Presidência da República. O presidente da República trata todos os seus ministros como iguais e jamais induziu algum deles a tomar decisão que ferisse normas internas ou suas convicções. Assim procedeu em relação ao ex-ministro da Cultura, que corretamente relatou estes fatos em entrevistas concedidas. O ex-ministro sempre teve comportamento irreparável enquanto esteve no cargo. Portanto, estranha sua afirmação agora de que o presidente o teria enquadrado ou pedido solução que não fosse técnica. Especialmente, surpreendem o presidente da República boatos de que o ex-ministro teria solicitado uma segunda audiência na quinta-feira, dia 17, somente com o intuito de gravar clandestinamente conversa com o presidente da República para posterior divulgação. E a repercussão do depoimento de Calero foi imediata no Congresso. O senador Lindbergh Farias, do PT, que faz oposição ao governo, disse que Temer usou a presidência para defender interesses privados. O petista disse que vai pedir o impeachment do PMDBista. Já o presidente da Câmara disse que o ex-ministro Calero deve ter enlouquecido. Segundo Rodrigo Maia do DEM, não é perfil do presidente Michel Temer fazer pressão sobre aliados.
Em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB, nega ter ido à Petrobras com o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-diretor da área internacional da estatal, Jorge Zelada. Paes falou hoje por videoconferência durante 15 minutos e na condição de testemunha de defesa. Nesse processo, Cunha é acusado de receber propina de um contrato da Petrobras para exploração de petróleo no Benim, na África. O ex-presidente da Câmara está preso em Curitiba. A denúncia neste processo contra o senhor Eduardo Cunha menciona uma reunião que teria ocorrido em um domingo, no dia 12 de setembro de 2010, entre o senhor, com a presença do senhor Eduardo Cunha e do senhor Jorge Zelada. Vossa Excelência e Eduardo Cunha teriam ido, segundo a denúncia, a esta reunião de helicóptero. O senhor confirma a existência dessa reunião? Não, nesse dia eu fiz 3 agendas com o deputado Eduardo Cunha. Eu tive uma visita às 10 horas da manhã à Assembleia de Deus na Barão de Petrópolis, no Rio Comprido, aqui perto do centro da cidade. Depois visitamos o Conjunto Urucânia, no bairro de Paciência, na zona oeste da cidade do Rio, com uma distância um pouco maior, e depois estivemos na Pavuna, enfim, tinha lá um pleito de uma reversível, de uma mão inglesa, se me lembro bem, enfim, que o deputado Eduardo Cunha solicitou que o acompanhasse. Vossa Excelência conhece o senhor Jorge Zelada? Não. Vossa Excelência esteve alguma vez na Petrobras em companhia do senhor Eduardo Cunha? Não, nunca. Após muita polêmica e discussões, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, adia a votação do pacote com 12 medidas anticorrupção. A versão final do texto, que foi modificado várias vezes, prevê a criminalização do Caixa 2, sob pena de prisão e multa aos partidos. Desde a noite de ontem até o início da tarde de hoje, foram muitos embates entre os deputados. Isso porque a base aliada articulava um acordão para incluir no projeto de lei no plenário a anistia ao Caixa 2 nas esferas penal, civil e eleitoral. Segundo o artigo negociado entre alguns parlamentares, que teve até texto redigido, o Caixa 2 não seria crime para quem o tivesse praticado antes da aprovação da nova lei. Como não houve consenso entre os partidos, Rodrigo Maia encerrou a sessão que votaria o texto em plenário hoje. Ele remarcou a votação para terça-feira que vem. Acho que a nossa obrigação é, de cabeça erguida, como nós temos feito nesse debate, discutir essa matéria que eu disse desde o início. Votada na comissão, ela estará pronta para ser votada no plenário a qualquer momento. E vamos acabar com essa discussão de anistia. Não há anistia de um crime que não existe. Isso é só um jogo de palavras para desmoralizar e enfraquecer o parlamento brasileiro. Maia fez ainda insinuações indiretas ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Foram os procuradores que redigiram a primeira versão do texto e enviaram à Câmara com mais de 2 milhões de assinaturas populares. O nosso plenário tem independência para votar todas as matérias, para aprovar qualquer texto e para rejeitar qualquer texto. E ninguém pode se sentir prejudicado, ofendido ou prejudicado por essa decisão, que é soberana da Câmara dos Deputados e depois do Senado Federal. A pressão da sociedade é toda legítima, contanto que um poder não queira subjugar o outro poder. Antes disso, por volta da 1h da manhã, o parecer do relator deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, foi aprovado por unanimidade na comissão especial que analisava o texto. Nesta tarde, o juiz federal Sérgio Moro divulgou uma nota sobre a polêmica. Segundo ele, uma possível anistia ao Caixa 2 impactaria não só as investigações e os processos já julgados no âmbito da Operação Lava Jato, mas o Estado de Direito e a democracia. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o adiamento pela Câmara da votação das medidas contra a corrupção. O excesso de luz impediu que a Câmara votasse hoje a emenda da autoanistia, que desfiguraria o pacote anticorrupção. Um pacote que chegou ao Congresso apoiado por mais de 2 milhões de brasileiros. Havia os holofotes da imprensa, surgiu uma nota de alerta do juiz Sérgio Moro
e os procuradores da Lava Jato levaram os lábios ao trombone. A coisa estava tão escrachada que foi necessário fazer um recuo tático. Até o início da próxima semana, os líderes dos principais partidos tentarão construir um consenso em torno de uma emenda de anistia light do Caixa 2 eleitoral, sem incluir os chamados crimes conexos, uma denominação em que cabe todo tipo de bandalheira. A articulação inclui até o Palácio do Planalto. Os deputados parecem convencidos de que eles não são o problema do país. O país é que se tornou o problema que atrapalha os negócios deles. Boa noite. Presidente Michel Temer afirma que seu governo não é infalível, mas diz que até agora não errou muito. Em evento de lançamento do novo cartão Construcard da Caixa Econômica Federal, Temer comentou as críticas sobre sua gestão. E as objeções são mais do que naturais. É assim que se vive na democracia. Às vezes as pessoas pensam que isso agride o executivo, agride o governo. Não agride coisa nenhuma, ao contrário. Nós até incentivamos, que democracia é isso. Quando você tem contrariedade, controvérsia, oposição, muitas e muitas vezes a fórmula, a proposta feita pela oposição ou pela imprensa, que seja, isso ajuda o governo, porque o governo não é infalível, não é? É verdade que até agora acho que não erramos muito, não é? Mas nós temos o apoio do Congresso Nacional. Mais uma vez, o presidente falou sobre a PEC do teto dos gastos, que está sendo analisada pelo Senado. Ele ressaltou a importância dos estados também fazerem um ajuste fiscal. O Brasil é uma federação. Não adianta a União conter os gastos se os estados e municípios não o fizerem. O presidente da República, Michel Temer, editou nesta quinta-feira uma medida provisória com novas regras para a prorrogação ou a relicitação de concessões na área de infraestrutura. A principal novidade da medida é que ela permite ao governo fazer um novo leilão de uma rodovia, ferrovia ou aeroporto antes mesmo do fim da concessão. Essa solução será aplicada para os casos em que o antigo concessionário não cumpre as exigências contratuais. O objetivo é garantir a manutenção do serviço. O Congresso Nacional vai ter até 120 dias para decidir se aprova ou não. O prefeito eleito, João Dória, do PSDB, anunciou hoje os últimos nomes dos secretários que vão compor seu governo. Esta é a última etapa da divulgação dos nomes dos secretários que vão compor o governo de João Dória. Alexandre Schneider, do PSD, foi confirmado na Secretaria de Educação. André Stern vai coordenar a Secretaria de Cultura. Fernando Chucre será o secretário da Habitação. Patrícia Bezerra ficou com a pasta de Direitos Humanos e Cidadania. Coronel José Roberto Oliveira vai coordenar a Secretaria de Segurança Urbana. E Eliseu Gabriel foi escolhido para a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo. Ao todo serão 22 secretarias, 5 a menos do que a gestão do prefeito Fernando Haddad, do PT. O prefeito eleito informou ainda que até o dia 30 deste mês vai apresentar também os nomes dos presidentes das empresas e autarquias do município, além dos prefeitos regionais. Durante a coletiva, Dória falou dos critérios usados para escolher os nomes que vão compor a nova equipe de governo. A eficiência, transparência, ou seja, ficha limpa e capacidade de gestão e vontade também, porque os salários que o setor público paga não são motivadores. A grande motivação de todos os secretários que foram convidados é o desafio de fazer uma grande gestão na cidade de São Paulo. Agora uma notícia internacional, o furacão Otto, de categoria 2, tocou terra firme no sudeste da Nicarágua, com chuvas intensas e ventos de 175 km por hora. O furacão também afeta o norte da Costa Rica, mas deve perder força e ser rebaixado a tempestade tropical ainda hoje. E um forte terremoto foi registrado no Oceano Pacífico, na costa de El Salvador. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas. O Brasil continua fechando vagas formais de trabalho. No mês passado, foram 74.748 demissões de pessoas que tinham carteira assinada. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Segundo o governo, outubro foi o 19º mês seguido de fechamento de vagas formais. No acumulado do ano, já foram fechadas 751 mil vagas formais. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Depois de 2009, as pessoas e empresas do Brasil se endividaram muito. Tinham desconto de imposto para comprar carro e eletrodoméstico. Os juros até que ficaram mais baixos, de modo artificial.
que em parte eram bancados por dívida do governo. Bastou baixar o crescimento econômico para essa dívida ficar pesada. Com a recessão, a dívida virou uma cruz. Desde o ano passado, pelo menos, os brasileiros tentam reduzir seu endividamento, na média. Até compram menos e pagam mais débitos. Mesmo assim, a parte do dinheiro que o brasileiro médio gasta com a dívida não tem diminuído. Por quê? Por causa dos juros altos. Desde o começo de 2014, o peso dos juros nas prestações está crescendo. Com mais gente endividada, com menos emprego e menos salário, menos crédito dos bancos, menos empréstimos novos. Com menos crédito, menos consumo, menos emprego e salário. Pois é, estamos encalacrados nesse círculo dos infernos de dívida. Pouco crédito, pouco consumo e emprego. O total de dinheiro emprestado na economia caiu quase 10% em outubro. Um horror. O total de empréstimo novo para empresas caiu quase 20%. Como a gente sai dessa coleira de dívida e desemprego? Com queda de juros e algum investimento em obras públicas, pois as empresas privadas não vão investir, estão com capacidade ociosa monstruosa. Mas os juros vão cair devagar, porque a inflação está caindo devagar. E os investimentos em obras dependem de um programa do governo que nem anda devagar, porque está parado. Por isso, a recessão demora para passar. Boa noite. Foi lançado agora à noite aqui em São Paulo o livro Em Busca de Kátia, da apresentadora do programa Mulheres, aqui da TV Gazeta, Kátia Fonseca. O livro Em Busca de Kátia é uma obra da própria apresentadora Kátia Fonseca com o dramaturgo Ricardo Sil. Na noite desta quinta-feira, os fãs fizeram fila durante a noite de autógrafos nesta livraria da Avenida Paulista. A obra traz momentos marcantes da infância da apresentadora e episódios importantes da carreira dela. Também conta como foi a descoberta de um novo amor após 27 anos de casamento e a relação com o atual marido, Rodrigo Ricó. Personagens reais e outros imaginários se misturam em uma trama bem-humorada, que serve de inspiração para outras mulheres que, assim como Kátia, também desejam recomeçar na vida. Quando a gente fala em mulher que os filhos já cresceram, ainda mais eu tive filhos muito cedo, né? Então chega uma hora, a mulher coloca os filhos na frente da sua própria vida. Tá, mas e depois que eles crescem, a gente faz o quê? Quer dizer, o que a Kátia gosta? Eu já não sabia mais o que eu gostava, eu como pessoa. Então eu acho que é uma redescoberta. Isso é uma dica que se eu conseguir, tantas mulheres conseguiram, quem está assistindo a gente que muitas vezes precisa dar uma virada na vida, consegue também. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Boa noite, Gabriel. Tchau, até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Céu. Até amanhã, 10 horas, hein? Dicas de saúde, beleza e qualidade de vida você encontra no Você Bonita. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora. Todo Seu.